Olá, meus seguidores do YouTube e Telegram também. Você que está entrando a primeira vez no meu canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você não é inscrito, gente, se inscreva, ajuda a tia, compartilhe com seus amigos. Gente, hoje o tema que eu vou estar trazendo aqui, ai, tá um barulho aí fora, anda. Foi uma seguidora que pediu, que é como retornar da quarentena sem carregar com a gente aí certas apreensões, por exemplo, paranoia quanto à proximidade, ansiedade mesmo, medos de se contaminar no ambiente. Então, assim, como diminuir o próprio pensamento, né? Os próprios medos em relação ao retorno. Eu achei bem legal, bem pertinente, e acho que é uma coisa bem interessante a se pensar, que o retorno é uma coisa que a gente vai ter que fazer gradual, como uma alta hospitalar, né? Eu acho assim, quando você sai de alta, após você ter ficado uma longa data internado, você vai ter que ter algumas medidas. E quais são essas medidas? A gente já sabe que essa doença, ela é altamente contagiosa. Então, se ela é contagiosa, então a gente tem que ter cuidados com a higiene e cuidados na socialização, né? Então, assim, quando a gente pensa assim, a gente não vai voltar completamente igual. Então, assim, alguns cuidados eu acho que vai acabar ficando arraigado na gente, até como uma medida profilática, que são o fato de lavar as mãos sempre, manter a higienização, usar o álcool gel. Eu acho que o próprio comércio, se ele quiser voltar bombando, ele tem que mostrar aí para a população o nível de higiene, né? Principalmente, assim, os carrinhos de supermercado, gente, é a coisa mais podre que tem de contaminação. Eu acho que isso daí tem que ficar para sempre, assim, de higienizar, ter alguém para fazer isso, né? O fato de você depois estar em locais onde tem aglomeração de pessoas e o máximo de cuidado, eu acho que a gente tem que ter. Mesmo que a gente teve o carnaval outro dia aí, né, com um monte de gente, né, imagina o nível de proliferação que teve, né, e as medidas foram tomadas só depois. Mas levando em consideração a pergunta dela, que foi exatamente essa, assim, como diminuir a ansiedade, porque assim, ela já diz que já tá bem paranoica, já tá com muito medo, e como ela trabalha com público no comércio, né, trabalha com alta rotatividade de pessoas que fazem muita viagem para fora, que já fez, então assim, é aquele grupo um pouquinho mais de risco. Como lidar com a paranoia, né, com medo e ansiedade que esse retorno vai trazer para algumas pessoas que já tem um quadro de ansiedade, que já tem pânico, e para quem não tem também ficou, né, gente? Porque eu acho que mesmo quem não tem, pelo fato de ser uma doença que tem uma letalidade muito alta, todo mundo fica com medo, né? Como lidar com o medo? Primeiro, eu acho assim, que a grande questão é manter as EPIs, assim, os equipamentos de proteção em dia. Com os equipamentos de proteção em dia, é como as pessoas que trabalham na linha de frente, o máximo de cuidado possível, mas tem que manter uma certa tranquilidade, gente, porque assim, se a gente ficar pensando muito, tem doenças até muito piores, como a meningite, por exemplo, entendeu? Então, assim, se a gente levar em consideração que a gente está fazendo a nossa parte, né, quanto à questão da higiene, quanto à questão dos cuidados. Agora, a higiene mental disso, que acho que é a coisa fundamental, né? Ai, meu cabelo tá bagunçado. A higiene mental, que eu acho que é a grande questão aqui, que é como você lidar aí com estresse, né? Que esse estresse pós-traumático é como se você tivesse passado por uma guerra e como retornar, né, depois dessa neurose de guerra, como retornar às atividades sem se estressar tanto, sem deixar que o pensamento roube a cena, né, da tranquilidade
e você consiga de alguma maneira administrar aí tanto o seu medo quanto os perigos reais, né? Então, acho que a grande questão aí é justamente essa, é você fazer uma conexão da sua consciência com os fatos reais, e esses fatos reais te dá subsídios para que você se proteja e, ao mesmo tempo, além de proteger seu corpo, né, o BIOS, proteger a sua cabeça, a sua mente, produzindo, sim, no seu próprio pensamento, um relaxamento quanto a essas questões, entendeu? Então, assim, se você for uma pessoa que vai ser obrigada a voltar, pensa nas pessoas que já estão na linha de frente, trabalhando e que não pararam, entendeu? Como que elas estão lidando com a situação? Elas não têm que enfrentar? Acho que a grande questão é enfrentamento. O primeiro passo, gente, é um enfrentamento. E esse enfrentamento tem que vir acompanhado aí de diminuição, inclusive, de preconceitos, porque eu já vi, assim, gente tendo preconceitos, mesmo indo no supermercado agora, tendo master preconceitos de aproximação. Óbvio, você tem que ter um cuidado com a questão da aproximação, mas também não transformar isso numa regra de ser antissocial. Então, assim, primeiro, lida bem com isso. Eu acho assim, ó, você vai, depois, quando você for retornar, as pessoas vão estar próximas. E nem todo mundo é um risco real. A gente não sabe quem que é um risco, quem que não é. Então, as medidas profiláticas tem que ter. Eu acho que beijinho, abraço, eu acho que por um bom tempo a gente não vai dar em muita gente, né? Principalmente pessoas que a gente não conhece. A proximidade muito, assim, de tete a tete de pele, eu acho que até o fim do ano, né, a gente tem que ter uma certa profilaxia. Mas tirando esses poréns, né, para quem trabalha, depois que vai voltar a trabalhar, atender pessoas, tendo os cuidados, gente, a questão é não avançar tanto na proximidade corporal. Depois a gente vai se relaxando aí quanto às questões desses medos, né? Só que o preconceito, gente, e essa coisa da regra do antissocial, você pode ir diminuindo aí na sua cabeça, pode ir tratando. Acho que se você tendo as medidas profiláticas corretas, o fato do retorno ele tem que vir da sua própria permissão porque assim, o mundo não pode parar. Se a gente parar, a nossa economia daqui a pouco vai quebrar. Ao invés de você ter pânico de pegar a doença, você vai ter um pânico real de sobrevivência. Então, eu acho que colocar aquela balança dos riscos e benefícios aqui é perfeito. É a balança perfeita que a gente usa na área da saúde. Quais são os riscos e quais são os benefícios? Os riscos você vai lidar e os benefícios é a gente retornar à nossa vida normal e retornar às nossas atividades com o máximo de cuidado. Porém, na mente, voltar de uma maneira tranquila, voltar de uma maneira de tipo, ó, tô retornando. Isso é um mecanismo de sobrevivência, e nessa sobrevivência a gente vai ter que lidar com questões, e essas questões que já foram aí explanada quanto à questão das profilaxias e toda a questão sanitária tem que ter. Porém, a higiene agora não é só corporal, né, gente? Agora a higiene tem que ser mental. Partindo do princípio de uma higiene mental, no sentido de que, ó, é necessário um retorno, vai tranquilo, pensa nas coisas que você tá perdendo no fato de não voltar, e agora retornando você vai poder ir sanando essas coisas. Começa a pontuar com o seu nível de consciência a necessidade real desse retorno versus, né, você coloca lá a balança dos riscos e benefícios, versus o benefício que isso vai trazer tanto para a nossa economia, para a nossa sociedade, para o seu bolso, para o bolso da sua família e para tudo, né? E se tranquilizando. Se o estresse estiver muito grande, se a ansiedade estiver muito grande, não existe de procurar ajuda. Tá tendo várias ONGs, gente, inclusive eu
a gente está atendendo gratuitamente muita gente para ajudar a lidar com o pânico, com esse estresse e tudo mais. Procura uma ajuda. Eu acho que se a coisa passar assim, é como um luto, né? Se o luto passa da medida, já não é um luto, já é um processo. Pode ser um processo de uma depressão maior, de uma depressão, uma distimia. Então, a grande questão aqui é: vai retornando aos poucos, vai devagarzinho na sua mente, trabalhando as questões das proteções do risco e do benefício real e vai se permitindo voltar a socializar, gente, porque se a gente não se permitir esse reinício, vai ser complicado. E aí vai ser complicado não só para ti, mas vai ser complicado para o global. Eu acho que a grande questão aqui é a gente pensar no global e qual a implicação do medo, né? Qual a implicação da ansiedade, qual é a implicação de tudo isso na nossa vida e no nosso desenvolvimento.